Mas o que é o Aprenda Blando e qual que é a diferença para tantos outros cursos que existem aí online ou escolas de idiomas que ensinam espanhol? Eu vou te explicar. O Aprenda Blando é um método criado por mim, um brasileiro, que passou cerca de 20 anos aprendendo, se aperfeiçoando no ensino do espanhol. Sou formado nessa área, tenho vivência com alunos particulares, com a própria sala de aula, tive uma vivência no exterior, conheci diversos países nativos falando espanhol e eu não queria que os meus alunos passassem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Claro, muitas dificuldades são importantes, fazem com que a gente aprenda de uma maneira muito mais assertiva, mas outras são pura bobagem, pura balela. Os métodos tradicionais, eles são muito antigos, não levam em conta a aprendizagem do aluno e são muito maçantes, repetitivos. Isso você não vai encontrar no Aprenda Blando. A ideia do Aprenda Blando é uma abordagem integral, sócio-interativa e comunicativa. Mas Bruno, o que é isso? O que você está falando? Justamente, Aprenda Hablando. Nós vamos pensar na nossa comunicação, na nossa interação, na nossa fala. E a partir de contexto das situações, aprender o que aquela situação vai me proporcionar. Diferente de sentar e dar para você uma questão cheia de vocabulário ou vários itens questionários cheios de gramática, nós partimos de situações reais e a partir disso vamos explorar as nossas habilidades. Mas é só falar? Não, nós vamos levar em conta todas as habilidades que um falante precisa para dominar aquela língua. Isso é, falar, escrever, ler, se comunicar em geral. As questões de gramática, as questões estruturais e até mesmo o vocabulário, ele não vai se dar pela memorização, ele vai se dar em contextos de uso. Nós vamos entender como um falante nativo executa, realiza aquela determinada estrutura da língua e nós vamos replicá-la em situações muito próximas da realidade, fazendo com que sua forma de fixação seja também muito mais verdadeira, intuitiva e dinâmica. E você vai refletir sobre esse uso. Não é aprender por aprender. Você vai entender como aquilo funciona no espanhol, quais as conexões a gente pode fazer com o português e quais não, quais são totalmente ou muito diferente da nossa língua materna. Isso que é o normal. Quando o espanholzinho, o mexicanozinho, o argentinozinho foi aprender espanhol, os pais não sentaram e falaram: olha filho, assim é gramática, assim é o verbo, assim é um advérbio. Não. A aprendizagem ela se dá pelo uso, por ouvir, por praticar, por exercitar, por tentar e por errar. Claro que depois ele foi ali na escola, entendeu a estrutura da língua e pôde assim lapidar algumas arestas. E é justamente isso que nós vamos fazer, realizar no Aprenda Blando. Vamos partir sempre de situações interessantes, situações de uso e a partir disso nós vamos estruturar a língua. Ah, mas eu vou aprender o espanhol da Espanha, da Argentina, do México, qual deles? Você vai aprender o espanhol como um organismo vivo, que se modifica, se adapta em relação ao seu território, em relação ao seu falante. Você vai entender como o espanhol é produzido em cada um desses 21 países. Nós sempre vamos mencionar essas variações e você vai escolher a que você se sente melhor, a que você tem mais ligação ou que você tem um objetivo específico. A variedade que eu costumo utilizar, que eu costumo falar, está mais ali para a Espanha, mas eu sempre menciono as variedades do Chile, do Uruguai, da Argentina e do próprio México. E nós vamos ter uma imersão muito grande cultural no que fala sobre a hispanidade, que são os países que falam espanhol. Então você vai saber sobre música, sobre cinema, sobre literatura, sobre esporte, sobre política, entre tantos outros aspectos que fazem total diferença no aprendizado de uma língua, para que ela não seja ali superficial, para que você possa interagir com o falante e saber desses aspectos. Isso vai te dar uma vontade maior, um prazer muito maior e um conhecimento. Então você não está aprendendo só sobre a língua espanhola,
você está aprendendo sobre a hispanidade, sobre a cultura, sobre todos esses traços, sobre a influência que tem no português ou sobre a influência que teve do latim, entre tantas outras coisas que fazem o espanhol tão especial e me fazem tão apaixonado por ensinar. Já no primeiro contato, na nossa primeira aula, você vai começar a construir ali os alicerces para que a gente erga uma estrutura robusta, firme e que você vá utilizar em situações reais, no trabalho, no intercâmbio, numa conversa na padaria, numa viagem, numa promoção de emprego, numa entrevista de emprego. Tudo isso, situações verdadeiras, partindo sempre de contextos reais, de situações que existem, ok? E o nosso aprendizado, o nosso curso do Aprenda Hablando, ele está estruturado de acordo com o Instituto Cervantes e o Quadro Comum Europeu. O que é isso, Bruno? Você está falando difícil. Bom, vou explicar para vocês. O Instituto Cervantes leva o nome do escritor Miguel de Cervantes, que você deve ter ouvido falar pela obra Dom Quixote de la Mancha. Ele vai integrar o ensino, a aprendizagem e como é falado o espanhol em todos esses países. Imagina, nós temos países da América do Sul, na América Central, na América do Norte, temos a Espanha ali na Europa e temos a Guiné Equatorial na África. O Instituto então vai tentar adequar, encaixar, entender quais as variações que acontecem nesses países. Então, o nosso ensino está de acordo com isso e com o Quadro Comum Europeu. O Quadro Comum Europeu, no estudo das línguas, ele vai entender, organizar e classificar o seu estudante por nível, a partir das suas produções, a partir do seu entendimento naquela língua. E por que isso é importante? Porque você vai estar aprendendo espanhol não de acordo apenas com o Aprenda Hablando. O Aprenda Hablando ele está constituído de acordo com o Quadro Comum Europeu. Quer dizer que você atingindo determinado nível, você consegue ser proficiente, se provar proficiente de acordo com aqueles níveis. Então a gente vai partir do básico, vamos estruturar, criar esse alicerce para construirmos a nossa estrutura robusta, para que você chegue no nível avançado, para que o seu nível de conversa, seu nível de produção e todo o seu entendimento chegue nesse nível. Você concluindo o curso do Aprenda Hablando, tudo que foi proposto para você, realizadas as atividades, os exercícios, feito e tirado as suas dúvidas, você não vai ter surpresas. Além de ter o certificado de nível do Aprenda Hablando, você vai ter todo o arsenal, toda a bagagem para uma certificação internacional, dependendo do seu objetivo. No Brasil, em muitos poucos casos é requerida o próprio certificado das horas e de você ter alcançado o nível vai servir, mas muitas vezes para você ingressar em alguma universidade ou fazer determinada coisa fora do país, você pode realizar uma certificação internacional e aí não vai ter segredo nenhum, porque a partir do Aprenda Hablando você vai saber que você tem tudo para ter aquele nível e alcançar aquele certificado. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum mistério, sem nenhuma sombra de dúvidas. O Aprenda Hablando ele é um método robusto, desenhado desde a primeira até a sua última aula e pensando em toda a sua imersão, tudo que você precisa fazer, quais conteúdos você precisa interagir para adquirir aquele conhecimento. Por isso, é preciso de tempo, de dedicação e paixão. Vamos nessa?